Hoje a gente conversou em sala sobre o processo de divisão e aí eu prometi gravar alguns vídeos para poder relembrá-los como que a gente faz em sala. Bom, primeira coisa que eu preciso deixar muito clara é que a gente insiste na memorização da tabuada, porque ela é para você acelerar esse processo. Então, depois que você já entendeu como é que acontece a multiplicação, você precisa decorar, né? Automatizar essas respostas, para não ficar contando nos dedos, pensando demais. Então, se eu te perguntar quanto é 4 vezes 8, por exemplo, você tem que ter essa resposta na ponta da língua. Não dá para ficar fazendo risquinho o tempo inteiro. Sabendo disso, tendo aí bem clara a tabuada de multiplicação na sua cabeça, a gente começa a apresentar a divisão para vocês. O que eu quero dizer com isso? Bom, primeira coisa é que a divisão ela é a operação mais justa que a gente tem na matemática. Por que eu gosto de falar isso? Porque ela sempre vai ser em partes iguais. Por exemplo, se a sua mãe chega em casa com 10 bombons e tem você e o seu irmão em casa, ela te dá 6 bombons e dá 4 bombons para o seu irmão. Bem injusto, né? Afinal de contas, quando a gente tem 10 bombons para dividir para 2 pessoas, a gente já sabe que cada uma delas vai ficar com 5 bombons. Na divisão, então, as divisões elas acontecem sempre em partes iguais. Vou explicar aqui com o desenho. Então, vou lá para o mesmo exemplo do bombom. Então, eu tenho 10 bombons e aí a gente vai dividir para 2 crianças, né? Então, vamos pensar aqui que eu tenho a criança 1 aqui, a criança 2 aqui. Vamos dividir 10 bombons? Um para essa, outro para essa, mais um. Até agora vejam que eu só dividi 4. 5, 6 bombons. 7, 8, 9, 10. Bom, já dividi os 10 bombons, ó. Essa criança aqui ficou com 5 e essa aqui também com 5. Não sobrou nenhum bombom, né? 10 dividido por 2 é igual a 5. Tranquilo? Tranquilo. Feito isso, o que eu converso com vocês em sala? Esse processo de fazer o desenho é ótimo, né? Ele mostra pra gente claramente aqui como que essa divisão acontece e por que, como eu disse, a divisão é um processo muito justo ali, ó. 5 para esse, 5 para esse. Nenhum com mais e o outro com menos, todos com a mesma quantidade. Porém, quando a gente começa a trabalhar com números maiores, a gente precisa ter clara a ideia de que não vai conseguir ficar fazendo risquinho o tempo inteiro. Por exemplo, vamos supor que a gente comece a trabalhar com o número 54. Por exemplo, 54 dividido por 9, tá? Aí eu vou fazer então os 9 passos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou dividir 54. Então, vou, dentro desse processo justo, de 1 em 1, até que eu distribuo 54. Tudo bem fazer isso? Tudo bem. É o que eu acabei de explicar. Para a gente visualizar a divisão, esse é um processo muito bom. Mais uma coisa é o que a gente estava fazendo com 10 dividido por 2. Outra coisa é usar essa estratégia do risquinho para fazer 54, por exemplo. E a gente sabe que tem números muito maiores do que 54. Então, qual que é a minha proposta aqui? O que eu falo sempre? Que quem sabe divisão, quem sabe multiplicação, sabe divisão, né? Eu até escrevi isso lá no Teams para vocês. O que eu quero dizer com isso? O contrário da divisão é a multiplicação. Então, se eu tô lendo essa operação aqui, ó, eu não tô lendo assim? Da esquerda para a direita? 54 dividido por 9 é igual a um valor que a gente ainda não sabe qual é. Quando eu quero fazer a divisão, eu posso também fazer o contrário, que eu brinco lá na sala de dar ré, ó. Se eu tô vindo ao contrário, da direita para a esquerda, eu vou imaginar quantas vezes o número 9
para dar 54. Ou seja, vou voltar aqui nisso que eu falei. Aqui é como se eu não soubesse. Quantas vezes o número 9 para dar 54? É aqui que eu falo que quem sabe a multiplicação sabe a divisão. Por quê? Eu vou pensar agora na tabuada do 9. O 54, ele é um resultado da tabuada do 9. O que eu preciso pensar? Quantas vezes, então, eu preciso do número 9 para dar 54? Aí você vai lá na sua memória, né? Afinal de contas, eu pedi para você memorizar a tabuada. Então, você vai pensar, uma vez o 9 dá 54? Não, uma vez o 9 é 9. Duas vezes o 9 dá 54? Não, duas vezes dá 18. Ah, lembrei. 6 vezes o número 9 é igual a 54. Ok, então a gente já sabe aqui, deixa eu só apagar aqui bonitinho, a gente já sabe que 6 vezes o número 9 é igual a 54. Portanto, 54 dividido por 9 é igual a 6. Estão vendo? Então, aqui, ó, eu fiz 54 dividido por 9 é igual a 6 a partir da tabuada da multiplicação, porque 6 vezes 9 é igual a 54, certo? Então, agora eu vou zerar aqui para fazer uma outra e eu queria que vocês pensassem no resultado. 48 dividido por 6. Quanto é 48 dividido por 6? Se eu sei a tabuada do 6, se eu já estudei, se eu memorizei, eu sei que o 48 é um resultado da tabuada do 6. Então, voltando aqui para o que eu ensinei, quantas vezes o número 6 para dar 48? Eu preciso de quantas vezes do número 6 para dar 48? E aí a gente vai pensar, uma vez o 6 não dá 48. Duas vezes também não dá, 3 vezes também não dá. Lembrei, 8 vezes o número 6 é igual a 48. Então, eu preciso de 8 vezes o número 6 para dar 48. Isso significa que 48 dividido por 6 é igual a 8. Olha lá o contrário. 8 vezes 6 é 48. Portanto, 48 dividido por 6 é igual a 8. Ok? Eu vou gravar um segundo vídeo mostrando o seguinte. Tudo bem, 48 é um resultado da tabuada do 6. E se não fosse? E se fosse, por exemplo, 49 dividido por 6? Como que eu faço? E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de divisões não exatas, que são aquelas que sobram resto. Tá bom? Mas antes de você ver esse segundo vídeo, eu preciso que você treine bastante a tabuada de divisão aqui, ó. Mas que você também já esteja com a tabuada de multiplicação na ponta da língua. Combinado? Beijo, até o próximo vídeo.